Cobra Capella. Vera Krisanovskaya pelo espírito J.W. Rochester. Amor e Equilíbrio Audiobook. Sexta parte. A questão é a seguinte, meu bem. Estão vendendo perto de Mikhailovo uma bela propriedade, em condições vantajosas. Tem uma casa maravilhosa, estufa, pomares, algum gado. Resumindo, uma propriedade rara. Se eu a pudesse adquirir, teria garantida a minha velhice. Não é que eu me incomode de ser sustentado por você, mas é que eu não queria depender do meu futuro genro. Se você pudesse me emprestar a importância necessária, eu, aos poucos, a devolveria com as receitas que viriam da propriedade. O conde cerrou os olhos. Estava em dificuldades. A ideia de arrancar da filha algum dinheiro surgiu-lhe apenas 5 minutos antes. Ele não tinha qualquer intenção de comprar uma propriedade, nem pensar ainda em nenhuma importância. Preciso de 75.000 rublos, disse, finalmente. Um silêncio instalou-se por alguns instantes. As sobrancelhas finas de Thaísa cerraram-se. A soma pareceu-lhe demasiadamente alta e, por outro lado, era-lhe difícil recusá-la ao pai em vista de seus enormes bens, multiplicados com as economias da baronesa, que jamais gastava toda a sua renda apurada e, consequentemente, adicionava ao capital deixado com a morte da condessa Júlia, assumindo todas as despesas com a educação e manutenção da menina. Todas essas reflexões, como um raio, perpassaram na mente da jovem e fizeram pender o prato da balança a favor do conde. Thaísa abriu uma gaveta, tirou uma folha de papel, escreveu algumas palavras e preencheu os números. Estendendo a folha para o pai, disse: entregue ao meu procurador em Petersburgo e ele lhe dará os 75.000 rublos de que necessita. O conde permaneceu cerca de 1 minuto sentado, surpreendido com o desfecho da ideia. Finalmente, ergueu-se lépido, abraçou a filha, agradeceu-lhe efusivo e anunciou que partiria no dia seguinte, aguardando-a em Petersburgo no prazo marcado. Dias depois, o conde viajava feliz da vida. A soma que conseguira livrava-o de muitas dificuldades. Por gratidão, ele silenciou sobre seu casamento e decidiu ocultar a novidade tão constrangedora de que Thaísa tinha uma madrasta, até que ela se recuperasse psicologicamente. Enquanto ocorriam os fatos que estamos narrando, Hugo Rechberg continuava a aguardar a sua noiva, já que considerava Rafaela como tal. O arrebatamento que o fez pronunciar aquelas palavras decisivas, quase involuntariamente, há muito esmaecera. Por diversas vezes, no âmago de sua alma, insuflava-se um leve arrependimento por ter se precipitado em seu ato, mas Hugo era assaz honesto para não se considerar inevitavelmente comprometido. Ele afastava energicamente qualquer arrependimento, considerando-o indigno, pois tinha a nítida consciência da estranha insanidade de amar simultaneamente duas mulheres, Thaísa com o coração, e Rafaela com os sentidos. Seu trabalho parecia-lhe o melhor remédio contra aquele estado de espírito. Ele se pôs a terminar com afinco o seu quadro, com a labuta não percebia o tempo passar. No início, a ausência de Rafaela não o surpreendeu. Provavelmente ela estaria cuidando do velho Conrad e isso exigia tempo. Mas, quando passaram mais de 3 semanas e a jovem não retornou ou sequer enviou uma carta, Hugo resolveu visitar a senhora Valda. Quem sabe ela tinha por aquelas regiões algum parente e receber alguma notícia deles. Para sua enorme frustração, o pintor soube que Valda tirou 2 semanas de férias e viajou para a casa da irmã doente. Depois de esperar inutilmente por mais 12 dias, Hugo escreveu para a mãe, pedindo que esta o informasse se Rafaela ainda estava com o avô e, em caso afirmativo, para perguntar-lhe por que ela não lhe mandara nenhuma carta. Um dia após ter escrito a carta, Hugo recebeu surpreso uma carta de Thaísa. A jovem o informava da morte da baronesa, acrescentado que estava no castelo de Rodenberg. Ela pedia a Hugo, caso estivesse livre, visitá-la por alguns dias no castelo, pois desejava que ele pintasse alguns quadros, de cujos detalhes não queria escrever na carta. A missiva produziu uma estranha impressão no jovem pintor. Apesar do tom amistoso e cordial do convite, ele ficou melindrado por ter sido chamado ao castelo, onde vivia uma moça sozinha, que aceitaria um homem estranho em casa, sem medo de se comprometer. Isso dizia claramente que para ela, ele não passava de um reles operário,
que a jovem não nutria um mínimo de sentimento por ele, e que a orgulhosa aristocrata, sem dúvida, não aceitava sequer a ideia de que um mísero pintor lhe erguesse os olhos e a visse como a mulher amada. Apesar desses sentimentos amargurados, Hugo resolveu aceitar o convite. Os pedidos de uma cliente tão rica não podiam ser menosprezados, sobretudo em vista de seu iminente casamento, que impunha a necessidade de ganhar dinheiro o quanto mais possível. Para justificar diante de si mesmo o motivo que o impelia a ver Thaísa, tentou convencer-se de que o sentimento de mágoa, causado pela evidente indiferença da condessa, era ridículo. Aquela viagem lhe proporcionaria a oportunidade de encontrar Thaísa e, graças à companhia desta, quebrar definitivamente os feitiços de Rafaela. Thaísa recebeu o jovem amistosamente, excluindo, entretanto, qualquer familiaridade. Ela era tão segura de si, que até quando ficava sem a companhia de Werther não perdia sua segurança serena. A jovem anunciou a Hugo que desejava encomendar-lhe 4 quadros, ele os poderia terminar em Petersburgo. 2 deles deveriam representar a vista interna e externa do jazigo familiar, onde se achavam enterradas a sua mãe e sua avó. Depois, ele deveria pintar, em tamanho maior e a óleo, todas as fotografias, em uma das quais se via a baronesa com a neta, chegando a Cannes, e na outra a avó encontrada falecida na poltrona, como que dormindo. A discussão dos detalhes da encomenda tomou todo o primeiro dia da chegada de Hugo. No dia seguinte, após o desjejum, Thaísa lembrou-se do quadro que o pintor preparava para a exposição e perguntou como estava indo. O quadro já está quase terminado. Uma vez que a senhora foi tão boa ao permitir conferir a Vestal os seus traços, eu trouxe uma fotografia, para mostrar-lhe antes de ser exposto. O artista trouxe a fotografia a Thaísa, esta a examinou com visível interesse. Acho que o quadro saiu muito bom e só me resta agradecer-lhe por ter me idealizado tão bem, considerou ela, sorrindo. Após um minuto de silêncio, adicionou: a cabeça da deusa é notável. O senhor encontrou um modelo para tal beleza perfeita ou isso é fruto de sua imaginação? Neste último caso, permita-me observar que para a deusa e, sobretudo para a Vestal, protetora das virgens, o senhor escolheu uma beleza um tanto terrena. Copiei a cabecinha de um modelo vivo, de uma moça que sofreu muito na vida apesar de ainda ser jovem. Abandonada por sua mãe infame, ela cresceu sob a férula de estranhos, sua miséria obrigou-a a posar. Eu devia fazer a vesta de cabelos mais claros e conferir ao seu rosto uma expressão mais austera, no entanto. Deixei-me envolver emocionalmente e, Hugo parou, levemente constrangido, esta moça é hoje minha noiva. Pareceu a Hugo que a tez diáfana de Thaísa tornou-se ainda mais pálida, talvez isso fosse um simples efeito provocado pela luz que se filtrava através da janela gótica e por causa de seu vestido negro. Não havia ilusão, entretanto, de que o olhar da jovem deslizou pelo artista com uma expressão fria, enquanto a sua voz soava surda e severa, quando ela observou após um breve silêncio. O senhor é muito corajoso. O senhor não teme o atavismo das paixões da mãe de sua futura esposa. Em seus olhos bonitos, reconheço reflete-se tudo, menos humildade e brandura, há algo de cruel e astuto neles. Todo o seu ser parece lembrar uma serpente. Desculpe-me por assim me expressar, mas é que não consigo transmitir de outro modo a minha impressão. Atônito, Hugo olhou rápido para Thaísa. Ela mesma me contou que ainda na infância lhe deram o apelido de Cobra Capela, pronunciou ele, meditativo. Verdade, significa que não sou a única a ter essa impressão. Deus queira, Sr. Hashberg, que essa encantadora cobra jamais o fira com uma picada mortífera. A partir desse dia, Hugo notou que Thaísa se tornou menos comunicativa e menos à vontade em sua companhia, seu relacionamento tornou-se mais oficial. O pintor iniciou ardorosamente os esboços, após o término, ele decidiu visitar sua mãe por um par de dias, para revê-la e descobrir o que estava acontecendo com Rafaela. A visita trouxe ao jovem novas inesperadas. A mãe recebeu-o com um misto de amabilidade e desconfiança com que o tratara desde a sua última visita e que deixou uma recordação meio amarga, meio desdenhosa. Quando Hugo questionou sobre Rafaela, a lavadeira esqueceu todo o respeito que lhe inspirava seu ilustre filho e despejou o verbo.
Rafaela, aquela falsa e intrigante, não mostrou sequer seu nariz por perto. Entretanto, a senhora Valda, que viera visitar a sua prima padeira, contou uma história assombrosa. Rafaela, em uma crise de sonambulismo, conheceu o conde Argunov, que por ela se apaixonou tão loucamente, que a levou para o exterior e lá se casou às escondidas. Tudo isso, a administradora soube casualmente de uma ex-garçonete do restaurante, que veio trabalhar como camareira na casa da filha da baronesa Lang. A última relatou na carta como foi o casamento e finalizou dizendo que os recém-casados tinham viajado para a Itália. O mais engraçado, meu querido Hugo, é que o marido de Rafaela é justamente aquele conde que foi amante daquela desprezível Teresa, surrada pela sem-vergonhice com um chicote, pela desditosa condessa, a mãe de Thaísa. Oh, Teresa ficou coberta por listras tal qual um tigre, mas a infeliz condessa morreu devido a um forte abalo nervoso. Vejo-a, como se fosse hoje, estendida na minha cama. Estava lívida feito cadáver, seu corpo tremia todo, suas mãos estavam gélidas. Meu Deus, como era bela e que lindo vestido trajava! Não é uma vergonha o conde casar-se com a filha de sua antiga amante de uma certa forma assassina de sua esposa. Josefina silenciou, sufocando-se de indignação. Ela ainda discorreu por muito tempo sobre a devassidão do conde, a bem-aventurança de Rafaela e deu suas opiniões sobre o resto. Mas Hugo já não prestava atenção. Ele estava a tal ponto perturbado, que suas ideias se embaralhavam. Somente ao ficar sozinho, na tranquilidade da noite, conseguiu recompor sua mente. Sim, de fato era uma cobra aquela Rafaela, que até o fim manteve escondido astuciosamente seu caso com o conde, retribuindo o seu amor com um cinismo ímpar, ao aceitar a proposta de tornar-se sua esposa e prometer retribuir-lhe todo o bem a ela feito. Ao se recordar disso, um rubor de fúria cobriu a face do pintor. E esta aventureira, esta mulher de rua, o conde ousou transformar em madrasta de Thaísa. Que golpe será para a pura e orgulhosa jovem, quando ela souber da vergonhosa união do pai com a filha da cortesã, causa da morte de sua mãe. Por alguns instantes, Hugo pensou em informar Thaísa, mas, imediatamente, descartou a ideia. Cedo ou tarde, ela descobriria a verdade. Se, por outro lado, não viesse a descobrir sobre a origem de Rafaela, tanto melhor. O pior teria sido evitado. Abalado, ele voltou para o castelo de Rodenberg e decidiu imediatamente partir para Petersburgo. Hugo concluiu rapidamente os seus estudos e esboços e, durante o almoço, anunciou à condessa que assuntos inadiáveis exigiam sua presença na capital. Thaísa não o deteve e sua despedida foi bastante fria. Ao ficar sozinha, a jovem tentou analisar o sentimento que nela provocara aquela mudança repentina no relacionamento com o pintor. Ela chegou à conclusão de que aquela sua atitude foi motivada pela notícia de seu noivado com a bela ruiva, a quem odiara. Mas esse sentimento era ridículo e indigno. Será que Rechberg nutria por ela, Thaísa, algo mais que amizade? Mas isso seria uma insolência por parte do pobre pintor, saído do povo. Sem dúvida, ele era muito simpático e tinha grandes talentos, mas, de qualquer forma, não era um partido para ela. Mas, então, por que casar-se com Cobra, que, apesar de sua beleza, afastava as pessoas? Ela desejava para Hugo algo melhor. Entretanto, ele amava aquela criatura antipática. Oh, como deve ser bom ser amada com aquele sentimento inebriante, cantado por poetas, e que acende a alma acima de todas as amarguras terrenas. Mas existe esse tipo de sentimento. Por uns instantes, diante de seu olhar inteligente, ergueu-se o belo rosto do príncipe Leonide e o seu coração acelerou, mas Thaísa afastou energicamente aquela imagem sedutora. Não era ele, de qualquer forma, capaz de um amor verdadeiro. Ele era muito parecido com o pai, que jamais amou alguém, nem sequer a sua única filha. Capítulo 12. No início de janeiro, conforme fora combinado, o conde foi buscar a filha e, na volta, instalou-a na belíssima casa, tendo preparado com antecedência, na metade dos cômodos que se destinavam a ele, um dormitório, um boudoir e uma pequena sala de estar para Rafaela.
Todos esses quartos eram trancados à chave, de forma que Thaísa nem suspeitava deles, já que o conde não achava oportuno informar a filha sobre seu casamento e que sua esposa estava ainda no exterior. No íntimo, Adrian Petrovich temia a tempestade que se desencadearia, assim, adiava a explicação. Thaísa foi apresentada em algumas casas aristocráticas e, em uma delas, conheceu a baronesa Overbrook. Esta tratou Thaísa com tanto interesse e franca simpatia, que a jovem ficou agradavelmente impressionada. Logo se encetou um relacionamento de amizade entre elas e as maneiras simples e abertas da jovem baronesa, seus princípios severos e o caráter alegre e probo agradaram Thaísa. Inicialmente, ela ficou um tanto constrangida ao saber que Kira Dmitrievna era irmã do príncipe Ardagan e esposa de um judeu batizado, mas o conde convenceu-a de que o banqueiro se distinguia por uma inesgotável caridade e era aceito nas melhores casas. Uma vez que o príncipe não se cruzava em seu caminho, parecia nunca visitar a irmã, e esta se referia a ele raramente, a jovem se tranquilizou e rendeu-se abertamente à simpatia que a atraía à baronesa. Thaísa jamais tivera amigas ou confidentes e era demasiadamente inexperiente, apesar de todos os esforços da baronesa Rodenberg de armá-la para a vida. Kira Dmitrievna não teve muito trabalho para conquistar o coração de Thaísa. Ela sabia paurear tão bem e contar com tanta vivacidade e alegria o que acontecia na brilhante e animada alta roda, ainda não frequentada por Thaísa, que as horas passadas em companhia da baronesa corriam sem perceber e Thaísa esquecia por algum tempo a sua dor ainda viva. Em um dos minutos de franqueza, Kira Dmitrievna confiou a Thaísa que, por uma fatalidade, ela foi obrigada a se casar com um homem inferior à sua posição, e que ela era infeliz no casamento. Depois confessou que seu irmão a preocupava muito por não se ter casado ainda, apesar de partidos brilhantes não lhe faltarem. De suas palavras, Thaísa concluiu que a baronesa ignorava sobre a proposta feita pelo príncipe. Por delicadeza ela não quis fazer qualquer referência ao fato. Não obstante, ela se perguntava por que aquele homem belo, sedutor e titulado ainda estava solteiro. Ela não seria a única herdeira rica que ele poderia desejar por esposa. E, se, com toda a sua ponderabilidade extremada, ela tivesse sido injusta com o príncipe? E se ele a amasse de fato e não pertencesse ao rol dos caçadores de fortunas, ainda que as circunstâncias o obrigassem a buscar haveres? O comportamento do príncipe era uma prova de tal suposição. Ferido em seu amor próprio, ele se afastara e evitava a todo custo se encontrar com ela. Por vezes, ele visitava o conde, sempre usando a entrada separada, jamais, porém, viera à casa de Kira Dmitrievna. Essa discrição, essa delicadeza orgulhosa, elevavam o príncipe aos olhos de Thaísa. Sabendo que Thaísa não pretendia frequentar seja serões, seja bailes ou teatros até tirar o luto no inverno seguinte, Kira Dmitrievna descobriu outros entretenimentos. Elas visitavam museus, exposições e concertos sérios. Finalmente, a baronesa convenceu a jovem a participar de um bazar beneficente, organizado em prol de crianças órfãs pobres. A baronesa era membro daquela instituição de caridade e estava trabalhando energicamente na pintura de pratos, copos, lenços e leques para o bazar. Thaísa deixou-se persuadir, pois o evento era beneficente e não qualquer distração social, imprópria a seu luto. Ela se filiou à instituição, doou algumas centenas de rublos, uma infinidade de quinquilharias e pintou 3 quadros para as crianças pobres. Além disso, aceitou participar na venda do bazar, tal como o fariam outros membros do comitê. O pavilhão onde Thaísa e Kira Dmitrievna deveriam vender os objetos estava ricamente decorado com flores e belos tecidos. As damas, em companhia de alguns homens, ocuparam seus lugares, decididas a apurar o máximo de dinheiro para os necessitados. Para tal ocasião, Thaísa despojou-se de seu traje de luto e vestiu-se de branco. O vestido de linho e um leve chapéu com penas de marabu caíam incrivelmente bem à sua beleza delicada e diáfana. Foi ali que ela viu, como que casualmente, o príncipe Leonide, no afã de vender, no pavilhão vizinho, champanhe, confeitos e flores. O príncipe aproximou-se para cumprimentar a irmã e Thaísa, que, ao vê-lo, ruborizou intensamente. O príncipe, aparentemente, nada notara.
Discreto e cortês, interessou-se por sua saúde e expressou-lhe o pesar pelo passamento da baronesa, retirando-se imediatamente. Muita gente manifestou o desejo de ser apresentada a Mademoiselle Argunova e a seu pai. Principalmente os jovens e garbosos cavalheiros, que já haviam descoberto que, no mercado de casamentos, aparecera um dote daquele tamanho, todos se esforçavam em agradar a jovem. Taísa, todavia, não deu a menor atenção a eles. Seu olhar se dirigia involuntariamente ao pavilhão vizinho, lugar em que se vendiam o champanhe e as flores, e onde estava parado o príncipe, assediado sem tréguas por uma multidão de damas e moças. Queriam umas torná-lo seu amante, outras o desejavam para marido. E ainda que não fossem muito ricas, possuíam uma renda significativa e pertenciam às melhores famílias. Mas o príncipe, frente a todos aqueles anseios matrimoniais, embutira-se em sua prudência discreta. Ele tinha um enorme apetite e não queria sacrificar a liberdade por pouco. Ansiava por um patrimônio como o de Taísa. Mas isso era ignorado por ela, que considerava todas aquelas moças empoleiradas suficientemente ricas para serem eleitas pelo príncipe. Se ele a nenhuma estava elegendo, seria porque, talvez, ele a amasse. E como sempre se acredita naquilo que se quer acreditar, Taísa convenceu-se de que fora injusta com ele. Apesar de ter um certo interesse por Hugo, este se extinguira pela convicção de que ele amava outra, assim, a imagem do príncipe, agora, subjugava-a cada vez mais. Seu desejo instintivo de amor e de felicidade reacendiam em sua memória as palavras ardentes do príncipe, seu olhar ígneo e sua voz sedutora. A discrição no trato com ela e a frieza com que tratava as outras mulheres enfraqueceram todas as suas precauções. E mesmo que Taísa ainda não amasse o príncipe, aquele outro sentimento, talvez mais perigoso, despertara-se nela durante o bazar. Taísa jamais encontrou Leonide Dmitrievitch em companhia de outras mulheres. No meio daquela multidão coquete e provocante, a figura imponente do príncipe adquiria uma relevância totalmente inusitada. Os brios e o amor próprio de Taísa foram feridos, ela desconhecia, porém, que aquilo eram ciúmes. Esse sentimento agudo e opressor tomou conta de Taísa, quando ela viu o príncipe caminhar pela Alameda, segurando a mão de uma belíssima mulher, cujos olhos expressivos não deixavam qualquer dúvida quanto aos seus sentimentos. A mulher lhe contava algo, animada, enquanto ele a ouvia com um sorriso meio cansado, meio entediado. Com certo arrependimento repentino, Taísa perguntou-se por que o havia recusado. Alguém poderia ser melhor que ele. Kira Dmitrievna observava prazerosa o que se passava no rosto enérgico da jovem e novas esperanças invadiram seu coração. Esquecemos de mencionar que a pobre baronesa sofreu um grande revés. A velha finlandesa, que tanto lhe ajudara em seu assunto pessoal, já tinha falecido e, apesar das buscas intensas, ela não conseguiu achar qualquer outra feiticeira com os mesmos poderes. Ao notar que Taísa observava com o olhar sombrio o príncipe e sua dama, a baronesa inclinou-se e ciciou fingindo contrariedade. Meu Deus! Como essa nojenta de Zóia Ivanova não desgruda de Leonide. Odeio-a por seu descaramento. Ainda que ela seja a única herdeira de seu tio milionário, tremo só de pensar que meu irmão caia em suas redes. Mas se o príncipe gosta dela, quem poderá impedir que eles se casem? Considerou Taísa. Gosta dela? Kira Dmitrievna soltou uma sonora gargalhada. Não, disso não tenho medo. O que me assusta é que ela mesma lhe faça proposta de casamento e ele vai ficar sem jeito de recusá-la. Aliás, talvez até ele recuse, pois ultimamente Leonide mudou muito e estou suspeitando de que atrás disso há uma paixão mal sucedida. Mas com quem? Não tenho a menor noção. O príncipe sempre esconde os seus sentimentos. Balbuciou Taísa, corada e meio sem jeito. Normalmente, não, mas desta vez, sim. Estou desconfiada de que a sua eleita não possui bens, pois ele vive dizendo que quer ganhar na loteria, maldizendo sua pobreza. A conversa foi interrompida por um comprador. Em seguida, aproximou-se Leonide Dmitrievitch e ofereceu cortesmente a Taísa um pequeno buquê de violetas. Esta, afogueada, acolchetou-o a blusa. Iniciou-se uma conversa sobre os resultados do bazar.
Kira Dmitrievna mostrou ao irmão um relógio, fixado no flanco de um cachorrinho de porcelana, tirando toda hora a língua para fora, abanando o rabo. O príncipe riu e comprou o relógio sem pechinchar. Depois, voltou ao seu pavilhão. Deus me perdoe, parece que ele quer se corrigir. Pagou pelo relógio 50 rublos e nem me pediu o dinheiro emprestado, sussurrou, rindo, Kira Dmitrievna, escondendo o rosto atrás do leque. Mais tarde, ao voltarem para casa, a baronesa confiou à jovem que já fazia 3 meses que ela não via o seu irmão beber e que, no dia de seu aniversário, ele a presenteara com um maravilhoso vaso de flores. Quando, então, ela lhe perguntou se toda aquela generosidade não era um sinal de sua iminente morte, ele riu e disse que estava criando juízo. A baronesa ria feito louca, o coração cândido de Thaísa palpitava forte, pois pensava no poder benéfico do amor que ela inspirava no príncipe. 2 semanas depois do bazar beneficente, o pai repentinamente anunciou à filha que tinha de viajar a negócios para o exterior, devendo sua ausência durar pelo menos 2 semanas. Thaísa surpreendeu-se pelo fato de ter seu pai negócios fora do país. Como, todavia, seu relacionamento com ele havia melhorado, ela pediu-lhe para adiar a viagem até que sua fiel Werther voltasse das pequenas férias. O conde anuiu de pronto. No dia seguinte, Thaísa esperou inutilmente pelo pai para o desjejum da tarde. Uma vez que a jovem ia sair e precisava de um endereço que ele lhe prometera fornecer, decidiu pegá-lo pessoalmente em sua escrivaninha, onde ele o deixara, conforme havia dito. Ela quis aproveitar o momento para levar um livro que acabara de ler. Os apartamentos do conde eram totalmente isolados dos quartos de Thaísa e ambas as metades comunicavam-se por um longo corredor, iluminado por uma enorme janela veneziana. O mordomo informou-lhe que seu pai ainda não havia chegado e indicou-lhe o seu gabinete. Thaísa esteve apenas uma vez na parte que cabia ao pai, justamente no dia de sua chegada, assim, ela tinha dificuldade em orientar-se. A jovem deitou o livro sobre a mesa e começou a procurar o endereço. Sem achá-lo sobre a escrivaninha, abriu uma pasta e viu um envelope endereçado como carta. Maquinalmente, sem pensar em nada, olhou para o endereço e estremeceu. Estava escrito, a Condessa Rafaela Argunova. O que significava tudo aquilo? Quem era essa tal de Condessa Argunova, da qual ela jamais ouvira falar e com a qual se correspondia seu pai? A carta principiava com as palavras, minha adorada Rafaela. Thaísa ruborizou-se, pegou a carta e leu o seguinte, entendo sua impaciência de juntar-se a mim e ocupar na sociedade o lugar que lhe pertence. Você pergunta por que eu mantenho em segredo o nosso casamento. O luto da minha filha cerra-me a boca. Ela preserva tão ciosamente a lembrança da mãe, que consideraria a notícia de nossa união como uma ofensa mortal a seus sentimentos de filha. Ela é muito inexperiente para entender que, após um luto de 12 anos, meu coração exige seus direitos. Sem ler o resto, Thaísa atirou a carta sobre a escrivaninha, lívida feito um cadáver, deixou-se cair na cadeira. 12 anos de orgias e regabofes eis o luto com que você honrava a lembrança da minha pobre mãe. E para coroar suas condolências, você se uniu nesse matrimônio secreto, ser desprezível e cruel. Balbuciava ela, tremendo toda. Essa sua consorte desconhecida, que ele tão ciosamente esconde, devia ser uma aventureira, pois, se fosse uma mulher de seu círculo, teria apresentado abertamente. E essa frequentadora de bodegas, terei de aceitar como madrasta, suportá-la sob o mesmo teto e conviver com ela diariamente. Um gemido parecido com um grito reprimido soltou-se dos lábios de Thaísa. Desde a época em que ainda menina, ela ouvira a avó atirar no rosto do pai sua acusação de assassínio, jamais em sua alma tempestuara tal revolta. Aos poucos, todo o caos de seus sentimentos se concentrou numa só ideia, ceder lugar àquela forasteira e abandonar a casa odiosa. Mas para onde iria? Fugir para o exterior ou viver sozinha em uma de suas propriedades? Mas deixar assim a casa paterna seria um escândalo público, e ficar ali ela não queria. Para o cúmulo do infortúnio, não tinha alguém com quem pudesse se aconselhar. Até a sua fiel Werther estava ausente. Não obstante, era necessário tomar uma decisão antes do retorno do pai.
De súbito, ela se lembrou de Kira Dmitrievna. Ela era tão experiente em todas as questões da vida e prodigalizava-lhe tanta amizade, talvez ela lhe aconselhasse como proceder. Kira Dmitrievna encontrava-se em casa, conversando com o irmão, quando lhe anunciaram a chegada de Thaisa. O príncipe retirou-se imediatamente para o gabinete em anexo e baixou o reposteiro. Esperarei lá, disse ele. Espero que a Mademoiselle Argunova não demore, depois nós continuaremos a conversa. Meu Deus, Thaisa Adrianovna, o que há com a senhora? Está tão pálida e abatida que me assusta. Aconteceu algo com seu pai? Prorrompeu a baronesa ao ver Thaisa. Kira Dmitrievna levou a jovem até o sofá e acrescentou: a senhora está tremendo toda, minha querida. Diga-me o que aconteceu, seu aspecto me deixa muito assustada. Estou bem, vim para cá, Kira Dmitrievna, para lhe pedir um conselho em uma questão muito importante, disse Thaisa, apertando nervosamente as mãos da baronesa. Sem dúvida, jamais lhe negaria um conselho. Mas, antes de mais nada, sente-se e acalme-se. Cheire estes sais. Agora, conte-me o que aconteceu. Acabei de saber que o meu pai se casou com uma aventureira, escondida em algum lugar perto de Milão. Ele deve estar planejando trazê-la para cá. A senhora deve compreender que eu não posso viver sob o mesmo teto com uma pessoa assim. Mas como e para onde poderia ir, fazendo um mínimo de escândalo? Gostaria de que a senhora me ajudasse. A baronesa soltou um grito de assombro. O conde está casado sem que ninguém disso suspeite. Isso apenas prova que ele possui motivos sérios para esconder sua ilustre consorte, sustentou, com deboche, Thaisa. Concordo. Acho natural que a senhora se indigne contra essa crueldade de seu pai. Mas, minha querida Thaisa Adrianovna, antes de tomar qualquer decisão, precisamos analisar tudo de cabeça fria. Fazer um escândalo é fácil, mas as consequências, às vezes, podem ser irreparáveis, objetou Kira Dmitrievna, balançando a cabeça. Não posso viver sob o mesmo teto com essa mulher, oriunda da ralé. Só o nome dela já é uma ofensa à memória da minha infortunada mãe, gritou Thaisa com os lábios trêmulos. Não fique tão nervosa, minha pobre menina. Entendo-a e concordo. Apenas o meu apreço pela senhora me obriga a expor-lhe a situação claramente, para que a senhora possa resolver a questão sensatamente. Agradeço, querida baronesa. A senhora tem razão. Minha cabeça está zonza e não consigo pensar direito, disse a jovem, desabando em pranto. Primeiro, o mal está feito. Se a senhora abandonar a casa com estardalhaço, ficará numa situação enganosa. Uma jovem de 19 anos não pode morar sozinha e receber visitas. Ficar trancafiada em uma propriedade erma, significa condenar-se à vida encarcerada, enquanto a aventureira ficará se divertindo e debochando da senhora. Segundo, não é recomendável confiar a todos um escândalo de família. O barulho que levantará essa história fará com que toda essa gente ociosa comece a remexer o passado da mulher que leva o seu sobrenome. Quanto mais obscura for a sua origem, quanto mais tempestuoso for seu passado, tanto mais enlameada ficará sua família, para o enorme gáudio de pessoas invejosas e mal-intencionadas. Quanto mais eu penso, mais me convenço de que, por mais duro que seja o sacrifício, a senhora deve ficar calada e, pelo menos aparentemente, aceitar a esposa do seu pai, seu único protetor. A senhora não poderá abandoná-lo sem se comprometer pessoalmente. Não posso fazer isso, Kira Dmitrievna. Estender a mão para essa pessoa e tratá-la com deferência, isso está acima de minhas forças. Meu Deus, Thaisa Adrianovna, a senhora é ingênua feito criança. Quem falou da deferência, doçura ou amizade? Graças a Deus, seu patrimônio permite-lhe uma independência completa, de forma que toda a questão se resume em cortesia banal que salvaguardará a compostura e fechará a boca das pessoas. A sociedade, minha amiga, é repleta de falsidades, compromissos, e de toda uma espécie de hipocrisia, que exigem um decoro social. Todos veem e sabem disso, mas se calam, pois cada um tem seus segredinhos familiares. A senhora procederá da mesma forma que todos. Existe um meio honesto e digno de sair dessa situação difícil. É a senhora se casar.
O oficial de guarda cavalariana, o conde Derenfield e o tenente Lineve estão louquinhos pela senhora. Escolha um deles. Seria o mais razoável. Agora vou lhe trazer umas gotas de calmante. Seu estado me deixa com dor no coração. A baronesa beijou Thaisa e saiu. As forças da jovem se exauriram, os nervos tensos enfraqueceram. Enterrando a cabeça na almofada do sofá, ela prorrompeu em pranto convulsivo. O príncipe ouviu consternado a denúncia de Thaisa. Era só o que faltava. Esse velho pândego casa-se feito Romeu. Diabos, quem será ela? Será uma judia com muito dinheiro. Ultimamente ele tem sido generoso, deu-me até 800 rublos, sem piscar pensou o príncipe, levantando-se da cadeira e olhando por entre o reposteiro abaixado. Subitamente, as últimas palavras da irmã deram um novo rumo aos seus pensamentos. Como ele não pensara antes, aquele minuto de desespero lhe proporcionava uma oportunidade inesperada. De fato, o casamento era o único meio de sair daquela situação embaraçosa. Isso libertava Thaisa da tutela do pai e da companhia da odiosa madrasta. Como pretendente, ele possuía tantas chances quanto um outro, se não mais. Além do mais, o episódio o favorecia. Que seja, balbuciou ele. O tapete grosso abafava seus passos. A jovem nem notou, quando o príncipe se aproximou e ajoelhou-se ao seu lado. Só no momento em que ele beijou a sua mãozinha, ela estremeceu e endireitou-se. Príncipe, o senhor está aqui? Murmurou ela. Sim, casualmente ouvi uma parte de sua conversa e fiquei indignado com o ato imperdoável de seu pai. Eu queria ir embora para não encontrá-la, mas ao vê-la chorando, meu coração não aguentou e eis-me aqui a seus pés, apesar do ferimento que a senhora causou ao meu amor e orgulho. O príncipe silenciou por uns instantes. A perturbação embargava-lhe a voz. Estava terrivelmente pálido. Seu olhar ardia e a voz tremia de emoção contida. Desculpe-me, se eu o magoei, ciciou Thaisa, tremendo com todo o corpo. Sim, fiquei muito magoado, pois a senhora imputou-me os sentimentos mais infames. Jurei evitá-la, mas não resisti às suas lágrimas. O que não daria para secar seus olhos? Somente poderei fazer uma coisa, oferecer-lhe de novo o meu amor e o nome. Acredite, Thaisa, o que eu lhe digo agora é uma prova suprema de amor, ainda que isso possa trazer-me novas mágoas. Bem, tanto faz. Não posso vê-la em tal desespero e dor, sem dizer-lhe que a amo mais que a vida e, para torná-la feliz, romperei com o meu passado vazio e leviano. Confie em mim e torne-se o gênio bom de minha vida. Lívida e trêmula, ouvia Thaisa aquelas palavras. A voz e o olhar do experiente conquistador de corações femininos agiam poderosamente sobre os seus nervos abalados e seu coração aurontado. Jamais ela sentira tanta necessidade de ser amada como naquela hora. E por que duvidar do amor de um homem tão sedutor, que tantas noivas ricas ansiavam por possuir, sendo ela a eleita? Ele dizia a verdade, somente o casamento a libertaria do pai e da mulher odiosa. Sob efeito de sentimentos variados, agitando-lhe a alma, Thaisa nem sequer se perguntou se o amava. Ela só pensava, ele me ama. Abaixando-se ao príncipe, a jovem murmurou, oh, como gostaria de acreditar no Senhor. O príncipe interpretou esses dizeres como consentimento. Ele a atraiu rapidamente para si e beijou ardentemente nos lábios. Nunca duvide de mim, Thaisa. A senhora é minha vida e felicidade. Tenho certeza de que jamais se arrependerá deste momento. Se, porventura, tiver ainda alguma desconfiança, distribua seu ouro para os pobres e aceite o que eu tenho. Não ficarei menos feliz por isso. Thaisa sorriu por entre as lágrimas. Ao me tornar sua esposa, renuncio a todas as desconfianças. Acredito em seu amor, Leonide Dmitrievich, e espero que o senhor jamais me obrigue a lamentar ter-lhe confiado a minha vida. Juro-lhe isso. E agora, minha querida, enxugue as lágrimas. Diante da senhora se estende um porvir de felicidade e farei todo o possível para assegurar que ele seja sem nuvens. Kira Dmitrievna já havia retornado cerca de alguns minutos atrás com um copo e um frasco com calmante, estava, porém, receosa de atrapalhar a explicação decisiva com a intromissão.
Ao ver seu irmão levantando-se dos joelhos, sentar-se no sofá e abraçar Thaísa, ela, feliz e sorrindo, apareceu no umbral da porta. Parece-me que as gotas que eu trouxe são totalmente desnecessárias. O amor é o melhor calmante, exclamou ela, alegre. Depositando sobre a mesa o copo e o frasco de valeriana, ela beijou impetuosamente Thaísa e o irmão e felicitou-o sem parar de repetir: Meu Deus, como estou feliz! Poderia eu ainda hoje de manhã imaginar que Thaísa se tornaria minha querida irmãzinha, um ser que eu amo e respeito mais que tudo na vida. Quando a primeira emoção amainou um pouco, entabulou-se uma conversa animada. Kira Dmitrievna insistiu que o irmão e Thaísa ficassem para almoçar. Meu marido hoje está acompanhando engenheiros. Abriremos uma garrafa de champanhe pelo noivado. Após o almoço, todos passaram ao boudoir, onde se discutiu o futuro. Decidiu-se que o casamento se realizaria depois da Páscoa. Tratou-se, depois, qual seria o comportamento em relação à esposa do conde. Aos poucos, o irmão e a irmã conseguiram abrandar a ira e a teimosia de Thaísa e convencê-la a dizer ao conde que ela se recusava a ver sua madrasta até o dia do casamento, mas que concordava que ele a apresentasse à sociedade após a cerimônia, e que a essa poderia comparecer, o que seria uma forma de aceitar a nova condessa pela família. Que assim seja, disse Thaísa. Agora que estou mais calma e entendo que um escândalo não levaria a nada, a não ser provocar conversas tolas e maldosas. Amanhã mesmo eu me explicarei com meu pai e colocarei as minhas condições. Após o chá, Thaísa foi para casa. Ela se sentia alquebrada por causa de todas as emoções vividas, de forma que se alegrou muito ao ver sua velha governanta, que retornara antes do dia esperado. Despindo-se rapidamente, dispensou a camareira e, ao ficar sozinha com Werther, relatou-lhe os acontecimentos do dia. A governanta ficou aturdida. O casamento com o conde surpreendeu-a e o noivado de sua ex-pupila enchia seu coração de maus pressentimentos. TPS. Será que você não se precipitou, querida Thaísa? Sem dúvida e até possível que o príncipe a ame. Você é bonita, boa e digna de amor. Mas os homens de seu círculo são inconstantes e o fato de ele ser amigo do seu pai já é um ponto contra ele. Ele pareceu-me sincero. Além disso, diversos fatores me fazem crer que ele me ama de verdade. Aliás, todos os homens que eu tive oportunidade de conhecer são amigos do meu pai. E claro, tudo aconteceu tão rápido, que eu não pude analisar as coisas friamente. Talvez seja minha sina, a cuja mercê fiquei de repente, malgrado todas as precauções. Aliás, desistir agora já é tarde, dei minha palavra. E o que eu poderia ganhar com a desistência? Teria de viver com meu pai e obedecer a uma criatura infame, já que tudo que é honesto, belo e puro não é do gosto dele. A prova disso é a minha pobre mãe. Ao ficar a sós, Thaísa entregou-se a longas reflexões. Ela estava mais calma, mas uma angústia indefinida de perda da liberdade oprimia-lhe o coração. Os feitiços do príncipe enfraqueciam, quando ela se ausentava. Seus medos e dúvidas foram avolumando-se e parecia que sua avó não lhe aprovava a decisão precipitada. Exausta e irritada com os pensamentos contraditórios, Thaísa pôs-se a rezar, pedindo a Deus por auxílio e proteção. Sob o efeito desse arrebatamento ardoroso, a tranquilidade retornou. O importante é que nós nos amamos. O resto está nas mãos de Deus. O futuro mostrará o que eu logrei hoje. O infortúnio ou a felicidade tentava se conformar Thaísa, deitando-se para dormir. Logo um sono vigoroso cerrou as pálpebras de Thaísa. Depois de ter acompanhado Thaísa até a carruagem, o príncipe decidiu procurar pelo futuro sogro e pô-lo a par dos acontecimentos. Ele estava também ansioso em conhecer os detalhes do seu misterioso casamento. O príncipe conhecia bem os hábitos de Adrian Petrovich, assim, concluiu que procurá-lo em casa seria uma total perda de tempo. O conde deveria estar no teatro francês, na casa de sua nova amante Labo, ou no clube. No teatro, Leonid Dmitrievich soube que o conde saíra para jantar no hotel de Friends, com Labo, uma moça que fazia pequenos papéis. Foi lá que ele os encontrou. O príncipe ria interiormente daquele velho pândego, que mal acabara de casar-se, já decorava com os chifres a linda cabeça de sua consorte ausente.
O príncipe cumprimentou o amigo como se nada houvesse acontecido e gracejou com a bela atriz. Eles paurearam animadamente até a acompanhante do conde dizer-lhes que precisava voltar ao teatro. Terei de me apresentar no último ato, mal tenho tempo de me vestir, disse ela, olhando para o relógio. Esperem por mim, senhores. Voltarei logo e trarei comigo Marion, acrescentou ela, lançando um olhar malicioso em direção ao príncipe. Ao se verem sozinhos, Leonid Dmitrievich ficou acometido por um rompante de tanto júbilo, que o conde olhou para ele surpreso e perguntou o motivo daquela exaltação. São os seus mistérios, Adrian Petrovich. Primeiro o senhor se casa às ocultas e depois posa de cavalheiro amável, sem medo de ser pego em flagrante pela esposa. Um rubor escuro espalhou-se rapidamente pelo rosto do conde. Quem lhe falou disso? Inquiriu ele, com o senho carregado. Taissa Adrianovna. Minha filha. Alarmou-se ele, empalidecendo tão rápido quanto havia corado. Como ela poderia descobrir? Isso eu não sei. Ela foi à casa de minha irmã, terrivelmente passada. Aliás, o senhor mesmo deve imaginar qual foi a surpresa dela ao saber que tinha uma madrasta. Devo tirar-lhe a felicidade ao seu casamento. Vim anunciar-lhe que eu me tornarei seu genro. O senhor fala por charadas, Leonid Dmitrievich. Não entendo como uma coisa tem a ver com outra. Pelo que me consta, Taissa não mudou sua opinião quanto ao senhor. Posso afiançar-lhe que nós nos beijamos já como noivos. Um acaso me levou à casa da minha irmã, justamente na hora em que Taissa estava desesperada para encontrar uma solução para o problema gerado por seu matrimônio secreto. Tentei confortá-la e suas lágrimas realmente me emocionaram. Depois, eu não me contive e reiterei a minha proposta e, como ela sempre nutriu por mim uma grande simpatia, então... Meu querido sogro, o senhor pode me abraçar e felicitar. Deixe-me abraçá-lo, meu menino. Fico feliz com essa união e felicito-o de todo o coração. Vamos abrir uma garrafa de champanhe para comemorarmos o noivado. Só uma coisa me preocupa, a fúria infantil de Taissa. Eu gostaria de ter um bom relacionamento com ela. Esperemos que tudo se arranje. Já usei, a seu favor, toda a influência que me propicia a minha nova condição. Taissa prometeu evitar qualquer escândalo. Se o senhor estiver de acordo, sua esposa poderá ir ao nosso casamento, depois, o senhor a apresentará à sociedade. O rosto preocupado do conde desanuviou-se. Que notícia auspiciosa! Isso facilita as coisas, hoje mesmo informarei Rafaela. Que nome poético! Se não for uma indiscrição da minha parte, poderia me dar alguns detalhes sobre a idade, a aparência e a posição social, ou melhor, sobre a ascendência da condessa Rafaela. O senhor é muito curioso, meu caro genro. Direi apenas que me invejará, quando encontrar a minha consorte. Ela é 20 anos mais nova que eu e não há quem não se apaixone por uma mulher tão atraente. Diabos! Agora o senhor me deixou intrigado. Proporcionar felicidade a uma mulher assim não é tarefa fácil. Não poderia eu, meu caro sogro, ajudá-lo a carregar o peso das funções de Himeneu. Nem pense nisso. Sou ciumento feito um turco e, além disso, tratarei que nada atrapalhe a felicidade da minha filha. Bem, o champanhe chegou. Brindemos. O fim do jantar, profusamente regado por champanhe, passou-se a discussão dos últimos acontecimentos. O conde aconselhou seu futuro genro a ser cauteloso e evitar tudo que pudesse provocar os ciúmes de Taissa. Nessa questão ela é tão intolerante como a mãe, somado o fato de ser mais independente, graças à educação da velha megera. Taissa é capaz de desistir no último instante, basta que note alguma perfídia. Assim, muito juízo. Seu caso com Marion deve ser terminado o mais rápido possível. Deixe-a para depois do casamento. Não querendo que as atrizes os encontrassem no restaurante, os ilustres amigos foram para casa. Apesar de tudo, a iminente explicação com Taissa era motivo de preocupação do conde. Ao voltar para casa, ele encontrou sobre a escrivaninha a sua carta, nervosamente amassada, e o livro deixado sobre a mesa. Então, por alguma razão, ela havia passado em seu gabinete e encontrado a carta. Que ela correra para a casa de Kira e consumara o noivado com o príncipe era uma prova de seu desespero. De fato, palavras amargas eram esperadas.
De qualquer forma, tudo se resolvera melhor do que o esperado. Na manhã seguinte, com o coração pesado e bastante acabrunhado, o conde dirigiu-se aos aposentos da filha. Ela estava no boudoir. Em vez do traje de luto, Thaísa estava de vestido branco. Parada em pé junto à mesa, ela retirava flores do cesto. Um pequeno buquê de lírios e narcisos estava acolchetado em seu vestido. Ao ouvir os passos do pai, ela nem sequer esboçou um movimento, seu rosto, porém, anuviou-se e os cílios finos cerraram-se. Bom dia, Thaísa, saudou o conde. Sem obter resposta, ele acrescentou. Preciso lhe falar de um assunto muito importante. Você tem tempo para ouvir-me? E claro, se o assunto é importante, fez Thaísa, acentuando a palavra importante. Talvez o dinheiro que eu lhe tenha dado não seja suficiente para pagar o passado de sua nova esposa. O conde enrubesceu, seu olhar irado deslizou frio e hostil pela figura da jovem. Não vim falar de questões financeiras, mas do meu casamento. Não quero saber como você descobriu o que eu julgava ainda inoportuno participar-lhe, mas deixe-me preveni-la, você não tem direito de enlamear uma criatura inocente. O passado da minha esposa não precisa ser dourado e o dinheiro que você me deu eu posso devolver agora, pois está intacto. O que eu dou, nunca pego de volta. Tanto o passado, como o presente e o futuro de sua nova esposa pouco me importam e podemos esquecer do assunto, concluiu Thaísa com expressão de evidente desprezo. Por alguns instantes reinou o silêncio. Com uma indiferença gélida, a moça prosseguiu. Tenho uma notícia que deverá deixá-lo muito feliz, libertando-o definitivamente de todas as obrigações quanto a mim, logo me casarei com o príncipe Ardagan. Após a cerimônia, iremos a Rodenberg. Cedendo ao desejo do meu noivo, avesso ao barulho que poderia ser causado por uma ruptura total de nosso relacionamento, eu concordei que a sua esposa vá ao meu casamento. Aproveitando essa oportunidade ímpar, você poderá introduzi-la na sociedade, sem criar conversas indesejáveis. Se você quiser deixar para si e para sua família os apartamentos que atualmente ocupa, não tenho nada contra. A porta para o corredor que une os nossos aposentos pode ser trancada para sempre. Que não digam que sua filha é intratável. Aliás, se você se sentir constrangido nesta casa, não vou segurá-lo. O conde compreendeu pelo olhar sombrio e hostil da filha que, apesar de ter se preservado uma certa cortesia, entre eles ocorrera uma ruptura definitiva e que Thaísa jamais lhe perdoaria as ofensas à memória de sua mãe. Tal desfecho de suas aventuras era-lhe extremamente desagradável já sob o aspecto da simples questão monetária. Assim, por exemplo, só a parte da casa ocupada por ele, constituía-lhe uma economia de 4.000 rublos por ano. Continuar vivendo em um clima de inimizade era desagradável, mudar ele não tinha a menor intenção. Depois de dizer que ele só queria salvar as aparências da decência social, o conde observou a contragosto, ainda que sem ódio. O tom com que você me trata é tanto estranho como indigno. Você se põe na qualidade de árbitro de uma união que eu tenho direito de concluir, a qual você deveria tratar com mais tolerância. Fiquei solteiro por 12 anos, carregando o luto em memória de sua mãe. Por fim, o meu coração. Luto em memória da minha mãe, interrompeu Thaísa, rindo com sarcasmo. Ela queria dizer, velando sua memória nos braços de mulheres depravadas, em todos os cabarés. Mas conteve-se a tempo e propôs. Não vamos falar desse luto. Acredite, eu nunca tive intenção de exigir-lhe que você a chorasse por mais tempo. Você nada tem com isso. Quanto ao seu comportamento comigo, considero-o indigno. Gritou o conde enfurecido. Nesse caso, você exige muito. Fiz muitas concessões para preservar a honra da família, contudo não pretendo representar uma comédia, prodigalizando-lhe meiguice filial depois do acontecido, ou tratar por, querida mamãe, a aventureira que você galardoou com o título de Condessa Argunova. Bem, está chegando o meu noivo. Acho que foi dito tudo. Oh, claro, e dito de forma bem clara, gritou, fora de si, o conde. Creio que você poderá prescindir até da minha bênção de pai, da minha ida ao casamento e de tudo o mais. Fique com o seu noivo. Hoje mesmo deixarei esta casa. A fúria não o deixou prosseguir.
Pálida e com o olhar flamejante, Thaísa deu um passo em sua direção. Não tenho pretensões ao seu amor paternal, que nunca tive, mas exijo que aos olhos dos outros o senhor desempenhe o papel de pai até a data do meu matrimônio. Eu fiz uma concessão bem maior aos preconceitos mundanos ao concordar que uma mulher de passado obscuro, com quem o senhor fez questão de se casar, comparecesse ao meu casamento como uma igual. A chegada do conde interrompeu a tempo aquela altercação. Como Leonid Dmitrievich parecia não ter percebido aquela atmosfera carregada, seu amor e a felicidade a brilharem nos olhos obrigaram Thaísa a acalmar-se e recompor-se. O conde também teve tempo de se dominar. Ele tocou a campainha e pediu que servissem o desjejum. Em seguida, fingindo satisfação, ele convidou os seus queridos filhos para irem ao refeitório. Apenas esquecera de felicitar o seu futuro genro, pois, oficialmente, ele o via depois do noivado pela primeira vez. O desjejum transcorreu bastante silencioso. O conde, a custo, continha o ódio que tempestuava em sua alma. Apesar de todos os seus esforços, a conversa interrompia-se a toda hora. Thaísa comia calada, somente o príncipe parecia estar com o melhor dos humores. Após o desjejum, o conde retirou-se sob o pretexto de precisar conversar seriamente com o seu procurador de negócios. Os noivos passaram à pequena sala de estar. O príncipe fez a jovem sentar-se no sofá, beijou-lhe a mão e disse em tom meigo: "Estou vendo que a explicação não foi fácil. Mas, minha querida, não é sensato ficar nervosa com algo que não se pode consertar. Não consegui dominar a minha indignação. Imagine só que o meu preclaro pai teve a ousadia de se ofender por eu não ter acolhido bem seu casamento secreto e não ter demonstrado minha simpatia por sua misteriosa consorte, que ele, sem dúvida, achou em Salpêtrière. Ele chegou ao ponto de ameaçar ir embora desta casa. Eu tive de fazê-lo entender que simplesmente toleraria a presença da aventureira, e que ele deveria representar o papel de pai nesta casa até que eu me casasse." As faces de Thaísa ardiam, suas finas narinas tremiam de fúria. O príncipe tentou acalmá-la com palavras meigas, depois ajuntou: "Desaprovo a atitude de seu pai, já que antes ele deveria acertar o seu próprio futuro, Thaísa. O que mais me surpreende no conde é que, pelo que me consta, ele não queria casar-se de novo, ele se escusava de todas as formas para não assumir qualquer compromisso com mulheres ricas. Sem dúvida, ele foi dominado por uma paixão intensa, isso é humano e deve ser levado em conta. Só o fato de ter escondido essa união é uma prova de que ele tinha consciência de não estar agindo corretamente, receando ofendê-la ou magoá-la. É preciso ser justa e tolerante, minha querida Thaísa, e, antes de tudo, tentar saber o que aconteceu. Talvez essa mulher não seja tão má como a senhora supõe. Ah, não tente justificar essa aventureira que enredou um velho." O príncipe desfechou uma gargalhada. "Adrian Petrovich só é velho aos nossos olhos, cara Thaísa, para todos os demais, ele é um homem bem conservado, na flor da idade, que pode ainda vir a ser amado. Quanto à sua esposa, ele me disse que ela tem 18 anos e é bem educada. Por isso não creio que ela seja uma aventureira, nem tão pervertida como a senhora a julga. Aliás, a senhora não depende em nada dela. Se ela conseguir dar juízo a Adrian Petrovich e fazê-lo gostar de uma vida no lar, tanto melhor. Nem tanto, e pouco provável coroar-se de êxito uma tentativa em que minha mãe pereceu", observou Thaísa, suspirando. Capítulo 13. O tempo que adveio a seguir transcorreu animadamente. Sem que o desejasse, Thaísa teve de conhecer a parentada de seu futuro marido. Uma vez que muitas festas eram realizadas em homenagem ao noivado, o conde, por sua vez, fazia grandes recepções. Suas relações com a filha continuavam tensas, mas, por todos os lugares em que se exigia o bom tom, ele a tratava bem e, nas recepções, fazia o papel de anfitrião com a empáfia inerente a ele. O relacionamento de Thaísa com seu noivo tornava-se cada vez mais terno e confiante. O príncipe tentava agradar sinceramente a jovem e ganhar a sua confiança. Ele passava com ela dias inteiros, tocava piano e cantava o quanto ela desejasse, e parecia adivinhar todos os seus anseios. Justiça seja feita, tudo lhe custava menos esforços do que ele imaginava.
A personalidade encantadora de Thaísa, sua mente desenvolvida e aquele encanto que irradiava de sua candura virginal, agiam positivamente sobre os nervos cansados de Leonid Dmitrievich. Ele se sentia bem naquela atmosfera de paz e harmonia e nutria por sua encantadora noiva uma afeição mais profunda e mais sincera, do que as paixões tempestivas que até então excitavam o seu coração inconstante. Algumas semanas antes do casamento, quando eles estavam a sós, Thaísa pediu ao noivo para dizer-lhe abertamente sobre a situação de suas finanças. Não pense, Leonid, que quero lhe pedir um relatório de seu passado ou julgar suas loucuras cometidas antes do nosso noivado. Absolutamente. Eu quero que o passado seja totalmente riscado, antes de iniciarmos uma vida nova, acrescentou ela, ao notar um intenso rubor, cobrindo-lhe as faces. É verdade, tenho algumas dívidas a serem liquidadas, mas, agora, que tomei juízo, isso será fácil, considerou ele com uma leve hesitação na voz. Eu sei, Kira já fez alusão a isso. Eu gostaria de que o senhor sacudisse de si toda a lama que o une ao passado. Peço-lhe falar com o meu procurador amanhã. Ele já está avisado e liquidará todas as suas dívidas, que tanto o preocupam. O príncipe protestou energicamente, recusando-se a aceitar aquilo. Thaísa insistiu. Finalmente, ela se curvou para ele e, fitando nos olhos com um olhar bondoso e apaixonado, murmurou. Entre nós não pode haver nem segredos nem falsa vergonha, sugerida pelo orgulho. Na minha opinião, o ouro foi inventado para tirar as pessoas das dificuldades. Assim, vamos usá-lo com esse objetivo. Quando se ama, o resto não tem importância. O príncipe atraiu-a, então, aos seus braços e aceitou, reconhecido, a ajuda tão generosa. O jovem sentia-se felicíssimo. Suas dívidas estavam pagas e, diante dele, descortinava-se um porvir desanuviado, prometendo-lhe luxo principesco, do qual ele tanto gostava, e fazia voltar à sua antiga família aquele brilho ao qual ele fazia jus. Por fim, sua esposa, dadivada pelo destino, era tão bela e boa. Tudo isso era uma razão para ele decidir fazê-la o mais feliz possível. Thaísa anunciou a intenção de passar o verão na vila onde morrera a mãe e não no castelo de Rodenherg. Werther já se deslocara para lá com a intenção de receber os recém-casados, que mais tarde, em agosto, viajariam para o exterior, já que o príncipe, alegando doença, obteve uma licença de 6 meses. Kira Dmitrievna prometeu visitar os jovens cônjuges. O príncipe convidou alguns de seus amigos para o visitarem no desterro, pois gostava de muita companhia. Na véspera do casamento, veio Rafaela. O conde foi recebê-la na estação e a trouxe para casa. Almoçariam e jantaram sozinhos, uma vez que Thaísa se recusou, categoricamente, a ver a madrasta até o momento de todos irem à igreja. Ademais, ela queria passar os seus últimos dias de vida de solteira em isolamento e orações. No decorrer do dia, Thaísa ficou ocupada com os últimos preparativos e a supervisão da arrumação das malas. Esta atividade afastou os seus pensamentos de uma estranha inquietação, que, aos poucos, foi tomando conta dela. Ela rezou diante do retrato da mãe, mas a paz não retornava. Ao contrário, jamais sentira tanta angústia e desânimo na vida. Inutilmente tentou se convencer de que era preciso resistir àquele estado nervoso infundável. O futuro lhe descortinava só a felicidade. Ela amava o seu noivo e estava convicta de seu amor. Ambos eram jovens, cheios de saúde, e tudo na vida lhes sorria. Nada, porém, ajudava, os maus pressentimentos foram assenhoreando-se. A jovem ficava vagando pela casa como uma alma penada. O pressentimento de uma desgraça pairava sobre ela, sem deixá-la por um momento. Exausta e com o coração opresso, Thaísa deitou-se para dormir, sem conseguir conciliar o sono. Ela se revitou a noite inteira, pensamentos sombrios e sinistros assaltavam-na. Só conseguiu adormecer de madrugada, ainda assim, o pesadelo não parou de persegui-la. Thaísa via-se na sala de estar da vila, onde jazia o corpo da mãe. Subitamente, apareceu uma cobra. Esta rastejou até Thaísa, fitando-a com um olhar paralisante. A jovem sentia os anéis flexíveis do réptil envolverem-na e asfixiarem-na, uma voz trêmula e surda ciciava nesse ínterim.
Entregue-me tudo o que você tem. Não a soltarei enquanto tudo que lhe for caro não me pertencer. Thaísa sentiu a picada letal cravejar o seu coração e a cobra sugar-lhe a vida, seu corpo foi decompondo-se e tomando o aspecto de uma rede avermelhada que a entrelaçava por todos os lados. Rapidamente, mudando de forma e de cor, a rede assumiu o aspecto de uma nuvem negra, que se precipitou para baixo e a esmagou. Ao acordar no dia seguinte, Thaísa olhou para o relógio, já era meio-dia. Ela se levantou, sua cabeça estava pesada e algo lhe oprimia o coração. A lembrança do sonho ruim não a largava. O que estou sentindo desde ontem não é sinal de coisa boa. São presságios da alma tentando prevenir uma pessoa cega sobre a tempestade que se junta acima de sua cabeça, murmurou ela, afundando-se na poltrona em seu boudoir, e lançando um olhar sombrio para o vestido de noiva, sobre o sofá, o véu e grinalda que repousavam na mesa, numa caixa aberta. Perto de 2 horas, passou o seu pai e tentou convencê-la a receber imediatamente a esposa. Seria melhor vocês se conhecerem sem testemunhas estranhas. Apresentá-la na igreja seria ridículo e não salvaria as aparências mais elementares, repetia o conde, furioso e ultrajado. Mas Thaísa estava demasiadamente nervosa e irritada para prontificar-se a atender ao pedido revoltante do pai. Pelo amor de Deus, deixe-me em paz nesse dia tão importante. Não estou com disposição de ver ninguém. Nada tenho a falar com essa mulher e seria melhor nos conhecermos na igreja. Mas, já que o senhor não vê a hora de me causar esse desgosto, leve-a à sala de estar antes de eu ir à igreja, lá nós poderemos trocar mesuras como em qualquer outro lugar, considerou a jovem com irritação palpável. O conde se retirou visivelmente contente por ter alcançado o objetivo. A cerimônia deveria se realizar às 6 horas e, às 8h30, os recém-casados viajariam para a vila perto de Riga. Kira Dmitrievna, sendo madrinha de casamento, viera mais cedo para ajudar a vestir a noiva. O aspecto abatido de Thaísa surpreendeu-a. O que há com você? Está com péssimo aspecto, disse ela, beijando a jovem. Nem eu sei o que há comigo. Desde ontem estou muito ansiosa e com maus pressentimentos, tanto que não sei, positivamente, o que fazer. Passei a noite tendo pesadelos. Isso tudo não é um bom sinal, ajuntou Thaísa com os olhos cheios de lágrimas. Que loucura! São apenas os seus nervos, abalados com muitas emoções. Você é muito sensível. E não é para ficar nervosa em um dia desses. Balbuciou ela. Sem dúvida, seu nervosismo é bem natural. Nesse dia, decide-se o nosso destino feminino. Se você está nervosa assim, casando com um homem jovem e belo, que a adora e lhe é igual pela descendência, imagine então como eu me senti ao me casar, por necessidade, com um velhaco imundo. Uma chama sombria fulgiu em seus olhos e sua voz tremia levemente, quando ela prosseguiu, depender de alguém que se ama é fácil. Agora, ter de suportar a autoridade de um judeu odioso e esperar até que lhe apraza comprar um vestido ou chapéu, isso é difícil. Se eu soubesse que seria assim, preferiria ficar solteira. Você não corre esse risco de humilhação. Criança feliz, e rica e decide tudo sozinha. Minha pobre Kira, como é dura a sua sina. Jamais eu a entendi como agora, disse Thaísa, beijando maigamente sua futura cunhada. A chegada da camareira e do cabeleireiro pôs um termo àquela conversa. Com o arrebatamento a ela inerente, a baronesa pôs-se a cuidar exclusivamente da toalete da noiva.